Essa não é a primeira vez que o capitão da reserva do Exército faz declarações polêmicas. Defendeu o fuzilamento do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e outros 30 mil corruptos no período da ditadura militar. Por essa atitude, ficou 30 dias afastado de seus serviços como deputado. Também disse que na invasão ao Carandiru em 92, a polícia perdeu a oportunidade de matar 1000. Deputado, para começar, você falou sem pensar, né? Não, pensando e me orgulho de ser um parlamentar independente. Me orgulho muito. Sério? De poder defender a família, tá? De defender os policiais e militares no caso de Carandiru. Ninguém levou em conta os milhares de órfãs, né, e viúvas que esses marginais fizeram antes de ir para o Carandiru. E na questão do couro, se o nosso filho começa a andar com quem cheira, a princípio ele tem tudo para cheirar também. Se começa a andar com marginais, tem tudo para ser marginal. Pode até não ser, mas tem tudo. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo para ser um gay no futuro. E eu olho para você e falo o seguinte: vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Que nojo. Dá para começar aí o debate? Não, vamos... E vamos, inclusive, o que a Câmara discutiu essa semana, levando para o currículo escolar dos nossos filhos de 12 anos de idade, 14 anos de idade, currículo contra a homofobia, Mas com você... fitas de garoto namorando o outro no banheiro. Acha corretas as imagens que a gente viu Negativo, agora? ninguém defende aquele caso ali, não. Não, então. Ninguém defende aquele caso de São Paulo aqui. Uma palmada, uma lampadada na cara, não é uma agressão? Não há dúvida que a lampadada é uma agressão. Não interessa o elemento, é homossexual ou não é. A cor dele, a raça, não interessa. Esses caras têm que ser enquadrados, talvez, aí, por tentativa de homicídio. Mas, e acabou. Então eu não entendi, deputado. Bom dia. Bom dia. Então, o senhor acredita que os pais devem bater nos filhos que tenham qualquer tipo de aparência ou de atitude a discussão na Câmara foi sobre a lei das palmadas. Espera um pouquinho. O senhor acredita que batendo numa criança que tenha qualquer sinal de que possa ser homossexual, isso resolve? Se ele começa mas uma pessoa bater, como aconteceu lá, mas eu não entendo. Qual é a diferença, então? A diferença é enorme. Peraí, essa agressão em São Paulo, ninguém é favorável àquilo ali. Não interessa quem é o agredido. Não interessa. Isso é um absurdo. Eu não discrimino os gays. Eu já tive funcionários gays que trabalharam comigo, enquanto ele se manteve na função dele sem problema. Agora, a partir do momento que, por exemplo, começou um lá comigo, querer usar brinco, botar um batonzinho na boca, eu falei: companheiro, aqui é um lugar de respeito. Quando você vai numa audiência pública com o juiz, tem que botar paletó e gravata. No meu gabinete tem que ter respeito. Mas se não tiver, manda embora. Mas você acha que não fica um trauma, por exemplo, uma criança de 12 anos, você bater? Não é muito melhor você ter um diálogo do que você bater? Por exemplo, no filho, por exemplo, você como pai, se você descobre que seu filho está tendo comportamentos que não são legais, sei lá, seja com droga... Sou favorável a dar um couro nele, sim. Sou favorável a dar um couro nele para ele ver se entra na linha. Agora, se porventura ele transformar, que meu colega é aqui do lado, colega do lado tá certo? É outra história, você admite. Mas você tenta educar teu filho para não cheirar, para não ser vagabundo, para estudar, para não ser gay. Você tenta educar nesse sentido aí. Jesus. Bom dia. Eu tô quase, desculpa, eu tô quase vomitando aqui. A sensação que eu... Bem, ele acabou de falar da imagem da mãe. Eles querem, os casais gays, adotarem garotinhos. Esse garotinho vai crescer se baseando na mãe bigoduda ou na mãe careca? Essa é a pergunta que eu faço para ele, porque é muito importante. Deixa eu falar agora. Quando ele fala de família, a Câmara debateu essa semana com o MEC e com eles, no currículo escolar, um kit para ser distribuído para os nossos filhos de 10, 12, 14 anos, em escola pública, o ano que vem, um kit, onde vai ser mostrado na escola um vídeo e um DVD para a tua casa. Primeiro, está o garoto lá, chamado José Ricardo, que não admite, na hora da chamada, ser chamado pela professora com esse nome. Ele quer que seja chamado de Bianca. E mais, mostra no vídeo, ele ao estar no banheiro fazendo pipi, o outro coleguinha fazendo pipi também, ele olha para o lado e se apaixona pelo moleque. E no kit diz que este garoto homossexual de 12 anos de idade, ele tem que ser referência na escola. Meus pais, minhas mães. É isso que está no Jornal da Câmara, não é no jornal outro qualquer do Brasil. É o Jornal da Câmara, está aqui atrás, aqui, publicado aqui. Inclusive aqui no currículo, aqui, tá? Entre outras coisas que se ensinam,
esse meu filho, teu, com 12 anos de idade, deve ter material didático. Eu pergunto, vai ser adquirido onde o material didático? Sex shop, é isso? Para indicar. Está aqui escrito aqui. Esse projeto Escola Sem Homofobia, telespectadores, é um projeto que quer ensinar para os seus filhos a tolerância e o respeito à diversidade e à diferença. O deputado pensa do jeito que ele é. E eu vou dizer mais, deputado, eu não teria o menor orgulho de tê-lo como pai. Opa, você não seria o que sou hoje do lado aqui. Seguinte, está escrito aqui no Jornal da Câmara. A grande discussão em Brasília, até te mando as fitas, que é gravado agora na TV Câmara, já que me chamou de mentiroso aqui. A grande discussão, pai e mãe. Uma desses CDs que está sendo distribuído é o namoro de duas meninas. E a grande discussão foi até onde a língua de uma menina ia entrar na língua de outra, na boca de outra menina, para saber se esse DVD podia ou não ser distribuído. Mentira, porque no DVD, porque no DVD apresentado ontem sequer tem o beijo. Nós nem colocamos o beijo entre as meninas. Mas discutiram o beijo? Não discutimos o beijo. Só licença, por que a gente tem um vídeo então agora? ele acabou de cair em contradição. Não caiu em contradição. Discutiu o beijo. Não caiu em contradição. Mãe? Não, não sou mãe, mas um cachorro. Um cachorro. Você acha que... Você imagina... Como devemos educar nossos filhos? O diálogo é a melhor forma possível. Você tem que, por exemplo, por que a violência está tão grande no Brasil? Porque não tem pena de morte. Mas você é a favor? Porque vagabundo. Sou a favor. Porque eles continuam nos matando. Lá no Rio de Janeiro, um absurdo. Mata a PM, ninguém faz nada. Agora, um vagabundo morre, como morreu agora, que ele caiu, atirou, matou o cabo da PM e depois acabou morrendo. A discussão agora de OAB, de direitos humanos, só falta o pessoal do GLBTS entrar nessa briga também. Querem saber se aquele vagabundo morreu naquele momento ou quando foi sendo levado para o hospital para poder prender 20, 30 anos de cadeia o policial militar. Agora, então, se o vagabundo... Se o filho mata alguém... Vai para sem motivo? O que é? Sem motivo? Não, se ele tiver um motivo torpe? Você autoriza que mate o seu filho? Você aceitaria? Aceito, sim. Ele foi educado para não fazer isso. Se ele cometesse algum crime... Mas peraí, meu garoto sequestra, estupra e mata, como o Champinha fez. Eu vou defender meu filho? Não, eu sei. Não, tudo bem, que eu acho que você, lógico, como pai, você, lógico, eu vou defender tem que meu pagar filho? pelo seu crime. Pena de morte nele. Você mesma moeda. Até lá, quer ver uma coisa? Quando fala em pena de morte, e tem a ver com criança, aquele médico russo, o Tipanovic, abusou sexualmente dos nossos filhos de 12 anos de idade depois de dopá-los. Que pena esse cara merece? Se eu fosse pai, em não havendo pena de morte, eu só ficaria feliz e contente, descansado, depois que esse cara morresse. Ou eu matando, ou mandando alguém matar. Roberto, sabe isso é pior do que um assassinato. Sabe o que eu fico pensando? Todo respeito, deputado. Sim. Mas será que não existem muitas pessoas que pensam exatamente como ele, só que não falam? Por isso que a homofobia ainda é tão forte no nosso país? E é por isso que a gente luta. Eu gostaria de falar uma coisa pro deputado. Deputado, antes de ser gay, eu sou cidadão. Tudo bem. E como cidadão, eu sou veementemente contra a pena de morte. Queria informar o senhor que, em relação ao caso do médico que violou e abusou das crianças, a nossa associação saiu na frente dizendo que ele deveria ser punido, preso e responder pela lei aquilo que ele fez. Claro. Nós não somos pessoas que estamos acima da lei. Realmente é uma diferença muito, mas enorme entre nós dois, tá? E eu fico feliz de você falar isso, senão que eu não sou igual a você. Graças a Deus. Muito feliz. Graças a Deus não sou. Tem pessoa que bebe, é violenta, tem pessoa que bebe... Sustentou 6 filhos sem Bolsa Família, sem essa Bolsa Miséria do governo, sem ficar pendurado no Estado, sem pedir favor para ninguém, sustentou 6 filhos, criou 6 filhos, não tem nenhum marginalizado. Todos são empregados. O mais velho é técnico da televisão, o outro meu é comerciante, capitão do exército aqui em Miracatu, da outra irmã minha comerciante também, todo mundo foi educado. Tem algum homossexual, deputado? Graças a Deus não, mas se tivesse, seria obrigado a admitir. Graças a Deus não tem. E nem lésbica. Graças a Deus, sem problema. Não que o senhor saiba. Tem um ano, sabe, pois é, mas eu não sei. Mas peraí, a partir do momento que cada um preserva a sua intimidade, tem que respeitar essa pessoa. Eu não posso admitir no meu serviço, ou chegar lá um cara com um brincão desse aí, maquiado, etc., para atender gente lá dentro. O juiz não admite que você entra na sala dele sem estar paletó e gravata. É o respeito, é a família. Quando ele fala que eu rasgo a Constituição, ele rasga o Código Civil no tocante à família, esculhamba a questão de família. Que família é essa? Que garoto é esse que está sendo adotado por um casal homossexual? Está aqui numa reunião de casa na sala de aula, o outro pergunta para ele, teu pai, a tua mãe quem que é? O bigodudo ou o careca?
Isso Pô, que pai é esse? Que família, que educação vai ter esse moleque? Esse é o exemplo que ele dá. As pessoas, esse modelinho de família que o deputado está falando aqui, é um modelo que quase já não existe mais. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, família Doriana, mesticada. Eu quero pedir obrigada pela participação de vocês. A gente teria, enfim, a gente não tem muito tempo para poder falar, mas convido vocês para depois a gente voltar, a gente continuar debatendo esse assunto, né? Até porque é um assunto que não termina nunca, porque sempre terão pessoas que concordam, pessoas que não concordam. Independente de concordar ou não, acho que o mais importante, principalmente para o senhor, deputado, é aprender a respeitar as diferenças. Pronto. O senhor não precisa nem concordar, mas se o senhor respeitar já está bom. Mas ninguém defendeu as imagens que nós vemos aqui. Agora, eu achar que um filho meu ser gay, eu vou ter orgulho disso? Ou vou participar de uma marcha do orgulho gay para defender esse cidadão aqui do lado? Isso é de brincadeira comigo. Obrigada. O cidadão que paga seus impostos, querido. Você não queria votar? Não queria O cidadão que paga os teus impostos. O cidadão que paga os teus impostos. Então continue trabalhando. O cidadão